Fala galera, tudo bom? Chama Tiuli, hashtag 51 na área online. Então galera, a gente vai falar de assuntos como sair da CLT e ir para o mercado financeiro, como você trabalhar com seguro de carteira, se você deve investir na tua saúde mental e física para ter bons resultados no mercado, também o que eu acho de empresas que lidam com resíduos e finalmente a gente vai falar se o Tiuli investe em empresas fora da bolsa, em desenvolvimento ou não. Se você quer conferir esses conteúdos aqui, as minhas respostas, dá um like aqui, compartilha isso com teus amigos e se inscreve no canal caso ainda você não tenha feito isso, beleza? Galera, vou pegar primeiro aqui a pergunta do Lisandro. Lisandro aí já virou um grande amigo, um grande parceiro do canal, e ele pergunta assim: você pensa em investir fora da bolsa, Tiuli, em projetos em desenvolvimento? Lisandro, vou te falar que depois de 15 anos de uma experiência ruim que eu tive como investidor em projetos em desenvolvimento, 2005 foi, na verdade, que aconteceu esse caso comigo. Foi assim: tinha um amigo da escola, e esse amigo da escola, ele era muito bem relacionado, trabalhava já com comunicação, com marketing também, agenciava festas, e tinha um network forte, né? E aí ele abriu um restaurante com alguns sócios amigos, e eu já admirava. Acho que esse foi o grande gatilho da autoridade. Como ele já era empreendedor na época, que tinha 20 anos nessa época, eu falei assim: não, essa iniciativa aí vai dar certo, porque, pô, cara, tudo que ele fez deu certo até agora. E ele me chamou para ser sócio de um restaurante. Galera, vou falar a verdade, só fui lá nesse restaurante umas 2, 3 vezes enquanto eu fui sócio. E aí, quando eu fui fazer uma experiência de ser garçom lá nos Estados Unidos, eu vi o quanto que dá para roubar o dono do restaurante, se você quiser, quanto que você pode desperdiçar de insumos. Eu falei assim, cara, eu tô lascado com aquele restaurante lá, por isso que ele não dá resultado. Porque o dono do restaurante, ele tem que estar lá dentro, treinando as pessoas, liderando pelo exemplo. E como eu não estava disposto a fazer isso, não teve outro resultado que não seja não dar certo. E aí, bom dessa situação, que a partir disso eu decidi que eu ia dar o foco total em investir no mercado financeiro. E aí é um exemplo daquele erro, daquela pedra no caminho, daquilo que você não gostaria de ter feito, mas que te gerou ótimos resultados no futuro. Porque se não fosse esse fracasso com esse restaurante, primeiro, eu não conheceria sobre a minha própria natureza, que é não estou disposto a ir para o restaurante, abrir e ficar até de madrugada quando fechar. Ou seja, aquele negócio ele não estava alinhado com a minha personalidade. Uma outra situação também é o seguinte, gente, aquilo fez com que eu focasse no mercado financeiro de uma maneira tão diferenciada que eu acho que até consegui um certo sucesso aqui, tanto como investidor e também como educador financeiro. E aí, 15 anos depois, eu decidi investir em um outro projeto também em desenvolvimento. É uma faculdade, tem a sua cota aqui, ó, pequenininha. Sou a vírgula lá depois dos sócios. Eu nem tenho direito a voto, mas foi uma maneira de eu realmente acreditar nessa ideia. Principalmente eu acredito nas pessoas que estão lá liderando isso, e acredito também que eu vou colher muitos benefícios por ser um educador também. Tem a ver, é convergente com a minha atividade atual. Por isso que eu decidi, depois de 15 anos, investir num novo projeto de desenvolvimento. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, eu vou falar para vocês que empresa é essa, beleza? Segunda pergunta aqui foi do Tiagão. O Tiagão perguntou: Tiuli, sou sócio de uma empresa de resíduos, o que você acha desse setor? Eu vou trazer aqui o exemplo de uma empresa americana chamada Waste Management, que tem até como sócio, um dos maiores sócios dessa empresa, é a empresa que lida com os investimentos do Bill Gates. É isso aí mesmo. Bill Gates, ele tem uma empresa chamada Cascade Investimentos, que é como ele investe o dinheiro dele. E essa Waste Management é uma empresa que há um tempão já eu estou de olho. Desde 2006, quando eu morei nos Estados Unidos, eu via que o pessoal não para de fazer lixo lá nos Estados Unidos. Só que a partir desse lixo, gente, a gente pode criar vários subprodutos. A gente
pode criar reciclagem, pode fazer mineração de metais, é muita coisa mesmo. A última vez que eu vi, o retorno sobre o patrimônio líquido dessa empresa era mais de 100%, mas muito mais de 100% mesmo, tá? E outra coisa importante, gente, a gente não vê uma grande volatilidade nas receitas de uma empresa que ela trabalha com lixo, porque o lixo, pelo que eu estou percebendo, ele só vem aumentando no mundo, tá? Até desconfio que muito dessa história desses bilionários querendo ir para o espaço é para jogar lixo para o espaço. E assim, se a gente fica jogando lixo nesse planetinha bonito, azulzinho, verdinho, para que a gente vai jogar aqui se a gente pode jogar lá para fora? Só que isso precisa ser economicamente viável, beleza? Então acredito muito, se tivesse uma empresa que lidasse com resíduo na bolsa, eu ficaria muito inclinado realmente em investir nessa empresa também. Terceira pergunta, Tiúlio, como investir na própria saúde física e mental? Pô, boa essa pergunta. Eu acredito que esse seja o grande segredo do sucesso. Porque a partir do momento que você domina a você mesmo, você pode dominar o mundo inteiro. Mas antes você tem que ser responsável por lidar com o teu corpo, cuidar dele e da tua mente. Eu vou falar aqui algumas atividades que eu faço, que eu sugiro que você faça também, porque eu colhi muitos resultados, beleza? Primeira coisa, gente, é escutar a Bíblia todo dia, pelo menos meia hora, tá? Para você refletir e meditar na palavra de Deus. Isso é uma questão minha. Se você tem uma outra religião, leia o livro da tua religião. O que eu acho que você deveria realmente se atentar é para não deixar esse vazio do pilar espiritual, tipo assim, sem você nem mexer nele. É oração, é leitura, é congregar com as pessoas. Eu acho isso muito importante, beleza? Se você está num nível pesado de resultado, sugiro também que você faça pelo menos meia hora de atividade física, tá? Não precisa ser intensa, se for intensa melhor, mas é moderada para intensa. Ou seja, faz uma caminhada de 10 km, faz um pezinho. A caminhada de 10 km ia durar 2 horas, meia hora. Mas dá uma corrida se quiser. Tem que se mexer, tem que fazer a ignição do corpo ativar a mente, tá? Vou falar coisas aqui que eu acredito que façam até resultado, mas eu pessoalmente não faço. Que é a história de não comer carne vermelha e também a história de você não beber álcool, tá? Acredito que essas toxinas aí, o envelhecimento precoce é muito mais forte para quem tem esse tipo de hábitos. Outra coisa, a história de tomar o banho gelado. Eu não tomo banho gelado, mas eu acredito realmente que quem se predispõe a tomar o banho gelado joga uma química pesada no corpo e isso aí faz você às vezes pegar no tronco, tá? Vou falar aqui de uma outra coisa que eu acredito que seja importante, mas não confunda o estudo bíblico com o estudo de outros assuntos. Se você ficar só na Bíblia, você fica aquela pessoa que só fala daquele assunto. Não tem problema nenhum só falar desse assunto, não. Mas as pessoas interessantes, eu vejo que elas têm vários assuntos para conversar. Então pega um outro livro, lê 15 minutos, uma meia hora, tá? Isso é uma maneira de você cuidar da tua saúde mental. Cuide dos teus relacionamentos. A gente vê que as pessoas de 50 anos bem-sucedidas, isso aí é até artigo científico que o Rafael Ritor trouxe para mim. É melhor ter bons relacionamentos com 50 anos do que os melhores taxas de colesterol, açúcar, glicose que existem. É importante que você tenha uma rede que te suporte para que você fale dos teus anseios, fale dos teus medos, fale das tuas necessidades. Eu, por exemplo, sou um tagarela. Tenho um monte de amigos. Acho que deve ter um... Tinha quantos... O Pablo tá aqui gravando. Quantos padrinhos de casamento que eu tive mesmo? 16, eu acho. 16, gente. Foi absurdo isso. Mas por quê? Porque eu falo mesmo. É isso aí e vamos pra frente. Acho que ter essas amizades também. Tá num relacionamento estável, eu acredito que também seja uma grande vantagem em relação a estar solteiro, tá? Solteirice é boa, é legal, a gente curte, mas realmente uma relação com uma mulher que você admira, que tem parceria, tem cumplicidade, acho que também leva a tua saúde emocional para cima, tá? Já falei demais aqui, né? Tá quase virando aqui o segredo de relacionamento. Se você ainda não viu essa série, procura aqui no meu YouTube que ela é muito boa.
Tchuli, quero abandonar a CLT e trabalhar com o mercado financeiro. Como começar? Irmão, primeiro, eu acredito que você não deve embarcar numa aventura. Você deve ter um plano de transição. Primeiro, entender quais são as características que um bom profissional do mercado financeiro ele tem que ter, ele tem que desenvolver para que ele seja competente e tenha resultados. E aí você vai entender se você quer ir para a área de gestão, se você quer ir para a área de assessoria de investimentos, se você quer ir para a área de gestão dentro de empresas financeiras. Eu já tive experiência como CNPI, que é analista que indica investimentos, né? Eu já passei na prova do agente autônomo de investimentos, que você distribui os investimentos, você não pode indicar, mas você pode apresentar. Eu também já trabalhei como financeiro lá na Michelin, que é uma empresa de pneu. Eu fazia lá preços de transferência. Para quem não sabe, preços de transferência é uma maneira de você botar dinheiro para fora do país, internar dinheiro, tudo dentro da lei, tá? E aí, o que eu acho que você tem que fazer a partir disso? Determina o teu perfil, qual que é o alinhamento com essas profissões que eu falei, e aí tira a certificação e parte para dentro. Eu acho que é muito abundante hoje as oportunidades no mercado financeiro, e se você realmente quer, não tem por que não fazer, beleza? Sugiro aí, FK Partners é uma boa empresa para você estudar para tirar esse certificado. A Eu Me Banco, do meu amigo Fábio Lousada, também é uma boa empresa para você estudar para tirar esses certificados. A Certifiquei também é uma boa empresa, tem muita oferta hoje em dia e não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente imagina, tá? Por último, vou aqui falar Tail Hedge, seguro de carteira, gente. O que eu acho? Eu acho que é o seguinte, vai diminuir o teu retorno, tá? Primeira coisa que você tem que ter consciência disso. Por quê? Não tem lógica você querer diminuir o risco e não diminuir o retorno. Você vai até escutar alguém falando assim, mas o cara lá multiplicou por R$1.000, ele transformou em 500 mil. Beleza, me dá 5 exemplos desse aí. Porque no jogo das opções é um jogo de soma zero. Para um ganhar, o outro tem que perder. Eu quero saber quem é que vai perder para você ganhar. Não tô querendo te desencorajar não, tá? Só quero falar que o Warren Buffett, ele vende a volatilidade. Ele vende o seguro. Ele não compra. Por que eu acho que você diversificar a tua carteira entre a renda variável e a renda fixa, Tesouro Selic, se você estiver medindo o teu resultado em reais, por que essa é uma melhor alternativa? Porque você também vai ter uma proteção, você também vai se beneficiar quando o mercado cair, só que você não vai ter que desembolsar, você vai estar recebendo um prêmio de oportunidade para isso. O juro que a renda fixa te paga é esse prêmio, esse custo de oportunidade que o mercado está te pagando para você esperar. Beleza? Outra coisa, a gente não consegue fazer testes passados falando assim, quem comprou todo mês essas opções teve tanto de retorno. Por quê? A gente não sabe como é que o teu psicológico ele vai se comportar a partir do momento que o mercado estiver indo muito a favor das tuas proteções. Não sei se você vai querer realmente realizar aquilo no auge. Você vai ter a habilidade de vender no timing exato? Eu acredito que isso é muito mais complicado na prática do que as pessoas tentam vender aí, que é gerenciar esse seguro de carteira. Beleza? Um outro ponto aqui interessante é o seguinte: para que você vai fazer esse seguro de carteira? É para diminuir o risco? Por que não diminuir a exposição em renda variável? Pegar empresas com beta menor? Não existe somente uma maneira de fazer uma carteira. A anomalia do beta, que é um assunto aí que eu já lidei no YouTube aí algumas vezes, mostra justamente que uma carteira mais conservadora em termos de risco no longo prazo, ela acaba gerando mais retorno.
Não precisa exagerar nessa história de seguro de carteira. E é mais uma coisa para você ficar lidando. Mais uma coisa para você ficar gerenciando, ao invés de escolher as melhores empresas, os melhores negócios e trabalhar na tua disciplina emocional para não vender na baixa. E para finalizar aqui esse assunto de seguro de carteira, Tailhead, eu te trago a questionar o porquê que esse assunto ficou tão em voga ultimamente. Se não existe um viés de disponibilidade na cabeça das pessoas, já que funcionou no Corona Crash, eu devo ter sempre. Só que as pessoas estão esquecendo de falar que a gente não tinha um crash tão pesado quanto esse desde 2008, a gente está falando de 12 anos de diferença. Pesado isso, tá? Não teve esse crash. Então você estaria disposto a ficar perdendo lá durante quase 12 anos seguidos nos Estados Unidos? Será que compensou? Não era melhor ter investido a tua energia em realmente escolher as melhores empresas, ou mudar o teu perfil de risco, ou se tornar mais resiliente emocionalmente? Essas reflexões aí é para você responder isso e não ficar falando, o tio Uli não sabe de nada, ele falou que seguro de carteira não funciona. Por que eu fiz put no Corona Crash e ganhei dinheiro com isso? Porque eu estava especulando na baixa, é diferente. O seguro de carteira, eu acredito que você faz ele o tempo todo, já que você não sabe quando vai acontecer o sinistro. Mas uma vez, o teu modelo lá de Trend Following, ele mostrou que vai ter o início de uma tendência de queda, aí sim, comprar as opções put para se beneficiar disso é uma outra estratégia. A gente vai ter que abordar isso em um outro Chama Tio Uli. Galera, gostei muito desse programa aqui. Se você gostou também, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Demorou? Deixa os teus comentários aqui o que você achou das minhas respostas, se você concorda ou discorda. É muito importante a tua opinião para tanto me manter motivado aqui, mas saber se aquilo que eu estou trazendo de assunto de reflexão está te agradando. Beleza? Tamo junto.